Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Ontem tivemos um culto muito abençoado com a presença do pastor Rildo Almeida, aqui na igreja Casa na Rocha, e se eu fosse você não perderia o nosso culto nesse domingo, às 19 horas, culto na igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, no centro de Umuarama, Paraná, aqui pertinho do Posto Brasil, próximo aqui à Aviação Umuarama, na frente da Unitron. Tenho certeza que a sua vida será tocada, abençoada, com um louvor sobrenatural, uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, e vamos que vamos. Nessa manhã vamos continuar a nossa jornada através do Evangelho de Marcos, capítulo 13, 13:1, Marcos capítulo 13:1. Nosso tema de hoje é Jesus conhece o futuro. Jesus conhece o futuro. Nós vamos ver a onisciência do Cristo, o como Jesus, o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Deus homem, podia conhecer o futuro através da sua unção, do Espírito Santo que estava sobre ele. O texto de Apocalipse também relata que Jesus é o próprio Espírito de profecia. Então, Jesus conhece o futuro com relação às coisas que ainda vão acontecer no perfil profético, na escatologia bíblica, na humanidade, na história humana. Jesus conhece todas as coisas. Ele nos traz, através desse trecho, um relato das coisas que ainda hão de vir, as coisas proféticas, as coisas concernentes ao futuro. É o que nós vemos no capítulo 13, a partir do primeiro versículo. Olha só o que diz o texto sagrado. Ao sair Jesus do templo, ou seja, Jesus estava no templo, na casa religiosa naquela época, disse-lhe um dos seus discípulos, disse a Jesus: Mestre, que pedras, que construções, ali se gabando, como todo bom judeu, se gabando pelo templo, que os judeus tinham na cidade de Jerusalém, o templo de Herodes, o tetrarca. Mas Jesus lhe disse de volta: vês estas grandes construções? Perguntou Jesus. E a resposta de Jesus é: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, Jesus, como um profeta, como filho de Deus, filho do homem, libera uma palavra profética que ele já sabia pelo Espírito Santo, que no ano 70 depois de Cristo, o general Tito entraria na cidade de Jerusalém, destruiria os muros de Jerusalém, a cidade maravilhosa, a cidade de Davi seria destruída, e esse templo que os discípulos aqui tanto se gabavam, os judeus, os fariseus, os principais também da sua época se gabavam, todo israelita se gabava, a maioria deles pelo menos, ele seria destruído, provando que Jesus está certo. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito invadiu ao redor de Jerusalém, os judeus se revoltaram, houve uma grande revolta, relatado por Flávio Joséfo nas suas obras lendárias, tremendas ali de história hebraica, se chama A História dos Hebreus de Flávio Joséfo. Ele relata que no ano 70 o general Tito, o general romano, veio conter uma rebeldia, que os judeus estavam se rebelando contra o Império Romano. Então o general Tito entra e destrói a cidade de Jerusalém. Diz a história que mais de 1 milhão de judeus foram ceifados, foram dizimados, foram mortos nessa invasão romana e destruição da cidade de Jerusalém. Versículo 3, Jesus continua dizendo: no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, achava-se Jesus assentado. Então Jesus aqui, de frente para o templo, no Monte das Oliveiras, ele se senta, quando então Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular, sozinho ali, Pedro, Tiago, João e André, os 4 discípulos mais chegados, principalmente Pedro, Tiago e João, nós sabemos que era a trinca ali, mais íntima de Jesus. Eles disseram para Jesus: dize-nos quando sucederão estas coisas que estás dizendo, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então, eles chegam diante de Jesus e falam: Jesus,
Quando é que vai acontecer essas coisas aí que você está dizendo? Quando? Quais são os sinais da vinda do Cristo, do final dos tempos? Até porque eles criam nessa vinda messiânica, dessa vinda gloriosa do Cristo poderoso que estabeleceria, tomaria de volta o trono que outrora foi perdido, o trono de Davi. Todo judeu crê na volta do Messias Hamashia, na volta do Messias prometido, onde Israel voltará a ter proeminência, primazia no mundo todo. E um filho, um descendente de Davi, seria o Messias prometido que restauraria a glória do tempo de Davi, do tempo de Salomão a Israel. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinais haverá quando todas elas estiverem para se cumprir, foi o pedido dos discípulos ao Senhor Jesus. Aí entra o versículo 5. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Ou seja, Jesus está dizendo, em outras palavras, um abraço para o Isaac Clowers, o Rogério Júnior, a Tabata Alonso, a Neide Robles, o Dari Viges, a Roseli Frazon, que estão aqui conectados conosco. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Então Jesus disse para os seus discípulos, continuando aqui o que nós estamos falando: vede que ninguém vos engane. O que Jesus está ensinando? Que muita gente, infelizmente, vai ser enganado através de falsos cristos, através de falsos sinais com relação ao final dos tempos, aos tempos da tribulação, aos tempos concernentes à volta de Jesus. E no versículo 6, o texto sagrado diz: muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. Ou seja, sou eu o Cristo, sou eu o Messias Hamashia, sou eu o Messias prometido. E enganarão a muitos. Hoje mesmo, nos dias de hoje, existem falsos messias espalhados por vários lugares na terra. Tem um lá na Rússia, que eu me lembro, tem um no norte da África também, que se diz o Messias, tem um nos Estados Unidos, um costarriquenho também, que se diz a encarnação do Messias. Tem vários lugares, espalhados por vários lugares do mundo, homens que se apropriam desse título messiânico, do ungido de Deus, do Cristo, do descendente de Davi, todos enganadores, irmãos, enganadores, porque o verdadeiro Messias ainda não voltou, ele em breve voltará, e Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas ele ainda não voltou. Tome cuidado para que você não seja enganado através de falsos mestres, de homens corruptos, corrompidos, com corações enganosos, com motivações escusas, dizendo-se a encarnação de Cristo, o próprio Cristo, né? Nós estamos no Brasil, o Henri Cristo, um falso Cristo, que se diz o Cristo, que tem enganado, infelizmente, a muitas pessoas. É claro que o Henri Cristo aqui no Brasil é até uma lorota, né? Uma chacota. O povo zomba, ri, ridiculariza ele, porque ele é realmente ridículo. Mas são falsos cristos que têm enganado a muitos. Um dos outros sinais da volta de Jesus, versículo 7, quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É claro que ao longo da história humana sempre houveram guerras entre homens, entre nações, entre países, guerras tribais, guerras, né, entre colônias, entre distritos, entre cidades, sempre houve. Mas aqui o texto sagrado está falando que no tempo do fim haverá guerras generalizadas, guerras mundiais. Nós já tivemos duas, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e agora, né, está com proeminência e a qualquer momento pode também acontecer uma Terceira Guerra Mundial, onde todo mundo, né, hoje nós temos algumas guerras isoladas em alguns países, entre países isolados, espalhados pelo globo terrestre, mas não a nível mundial, como foi a Primeira Guerra e como foi a Segunda Guerra, que praticamente afetou todo o globo terrestre, principalmente a Segunda Guerra, né? Através de Adolf Hitler, Mussolini, o imperador lá do Japão também. Todos os três que se juntaram ali, aquela tríade maligna, se levantou contra os demais países, e aí
teve toda aquela furdunço. Mais de 7 milhões de judeus morreram na Segunda Guerra Mundial. Mais de 70 milhões de pessoas, segundo estimativas dentro da história, que nos relatam, mais de 70 milhões de pessoas foram dizimadas na Segunda Guerra Mundial. Então, é esse tipo de guerra que o texto sagrado está falando. De guerras, de rumores de guerras, mas não nos assustemos. Por quê? Porque ainda não é o fim. Então, esses relatos de guerra, nós vemos lá no Afeganistão agora, né, o Talibã tomando conta, né, aquela calamidade pública ali, o país, a nação cheio de medo, terrorismo islâmico, toda aquela confusão, ali aos arredores de Israel também o tempo todo ali, aquele medo, aquele apavoramento, probabilidade de guerra entre as nações árabes ao redor de Israel, querendo dizimar, querendo destruir, querendo acabar com o povo judeu na terra prometida. Então, o tempo todo, nós vemos lá no norte também da Europa, a Ucrânia, a Rússia, aquela confusão toda ali também. Então, assim, sempre nós vemos guerras, rumores de guerras, mas não precisamos nos assustar. Por quê? Porque é necessário assim acontecer de Jesus, mas ainda não é o fim. Então preste atenção no que Jesus está dizendo. Primeiro sinal, falsos cristos, que enganarão a muitos. Segundo sinal, guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Oitavo versículo, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são os princípios de dores. A mulher que há de dar o parto, né? São as principais dores que acontecerão no globo terrestre antes da volta de Cristo, antes da tribulação, antes da vinda do Messias Hamashia, do Messias prometido a Israel. Nação contra nação, reino contra reino. Terremotos, né? Nós vimos recentemente um terremoto enorme na Turquia, vimos também, toda hora acontece lá na fronteira entre o Paquistão e a Índia, vimos um terremoto acontecendo terrivelmente agora no Haiti, 7.2 na escala Richter, né? O país sofrendo aquela calamidade toda, vimos maremoto, tsunamis na Indonésia, pegando parte da Índia, um pedaço da China, dizimando mais de 200 mil pessoas, ali na região da Califórnia, Baixa Califórnia, o tempo todo, México também. Nós vemos terremotos em todo o globo terrestre, na Itália recentemente também teve, em vários lugares do mundo, né? Tsunamis, calamidades climáticas, atmosféricas, né? Vulcões, o tempo todo são sinais de que a terra está gemendo, como diz Romanos capítulo 8. Na expectativa, a criação geme isso aqui, o princípio de dores, na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Qual é essa revelação dos filhos de Deus? Irmãos, eu creio que é a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Então, nós cremos de todo o coração nesse princípio de dores, nesses sinais que haverá fomes, terremotos, reino contra reino em guerras, como sinais da volta proeminente, né? A qualquer momento, proeminente não, iminente, ou seja, a qualquer momento, em qualquer instante, Jesus Cristo pode voltar. Por isso, prepara-te para encontrares com Deus, põe em ordem a tua casa. Essa é a primeira parte dessa mensagem profética. Jesus conhece o futuro, parte 1, é a ministração hoje. Coloque em ordem a tua casa. Jesus está voltando a qualquer momento. O arrebatamento da igreja pode acontecer. A igreja será tomada por força, a parousia. Jesus arrancando a igreja da terra, levando aos céus. E aqui na terra, o anticristo se levantará, firmará uma aliança com Israel, profanará o templo com 3 anos e meio. Terríveis juízos virão, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças descritas no Apocalipse. Juízos terríveis virão sobre a terra nesse período tribulacional, dividido em 3 anos e meio iniciais, né, com ao assinar o anticristo, né, aquele que estiver à frente de toda a comunidade europeia, ali do governo do Império Romano ressurreto, ele, o anticristo, firmará uma aliança com Israel.
dizendo que vai proteger Israel, mas na verdade vai lesar com 3 anos e meio, é o princípio de dores, né? Nós vemos, são os 3 anos e meios iniciais, depois 3 anos e meios finais, nós vemos a grande tribulação. O período total é chamado de 70ª semana de Daniel, período tribulacional ou tribulação, 7 anos proféticos, onde o pau vai quebrar nessa terra, onde coisas terríveis vão acontecer, mas se Deus quiser, e Ele quer, Ele já falou na sua palavra, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Então coloque em ordem a tua casa, a tua vida, te consagre, te santifique, busca a Deus, venha para a igreja, venha servir ao Senhor, venha ouvir a palavra, venha consertar a tua vida, não deixe para amanhã aquilo que precisa ser consertado hoje diante de Deus, te aproprie, confesse o teu pecado, abandone os teus pecados, busque ajuda se você necessitar, nós estamos aqui para te ajudar. Traga sua casa, sua família para a igreja, vamos servir ao Senhor, vamos buscar o Espírito Santo, vamos ser como aquelas noivas que encheram os seus cântaros com óleo ungido, para quando o noivo vier à meia-noite, né, quando menos você esperar, Jesus voltará, o noivo virá, e somente aquelas virgens, um símbolo aqui da igreja que se prepara, da igreja que se consagra, da igreja que se santifica, somente as noivas virgens, puras, santas, consagradas, dedicadas, cheias do cântaro, né, com óleo do Espírito Santo. O cântaro é o símbolo do nosso corpo, consagrado, santificado, e o óleo é o Espírito Santo que habita em nós, que nos guia a toda a verdade. Somente aqueles que estiverem com seus cântaros, com as suas vidas cheios do Espírito Santo, serão arrebatados, serão levados para os céus e poupados das desgraças terríveis, dos juízos proféticos que virão sobre essa terra, em nome de Jesus. É o que nós cremos. Maranata, vem Senhor Jesus. Coloque em ordem a tua casa. Conserte a tua vida diante de Deus. Venha buscar o Senhor na igreja Casa na Rocha e nas demais igrejas bíblicas sérias, com homens e mulheres honestos, corretos, íntegros diante do Senhor, na sua igreja local, ou se quiser nos conhecer, venha nos visitar. Tenha certeza que você será alinhado com o céu, corrigido e puxado a orelha diante de Deus. Tudo isso para que haja alinhamento e avivamento na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, com Deus, com os céus e com o nosso Papai Celestial, tá bom? Eu quero terminar aqui orando por você. Se você também quiser semear, ofertar, exercer a sua generosidade a nosso favor, na nossa família pastoral, aqui embaixo nós vamos deixar um link de descrição de como você pode fazer isso, através de contas bancárias, boleto bancário, né, e cartão de crédito, chave Pix, tudo vai ficar aqui embaixo disponível para você, e nós te incentivamos a fazer isso. Lance uma semente sobre a terra, lance uma semente diante de Deus, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Lembre-se também, antes de mais nada, do nosso Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha. E também as nossas redes sociais, todas estão disponíveis no nosso site casanarrocha.com, casanarrocha.com, tem artigos, vídeos, áudios, cursos online de graça, todas as informações também para você exercer generosidade, semear, ofertar, nessa casa pastoral ali estão disponíveis para você, tá bom? Feche os seus olhos, coloque a mãozinha no seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, diante do Senhor, crendo, Pai, na palavra profética, na palavra que saiu da boca de Jesus. Ó Deus, e todas as palavras lançadas profeticamente por Jesus ecoaram no mundo espiritual, se tornaram realidade no mundo físico, porque Jesus conhece o futuro. Jesus é o próprio Espírito da profecia, por isso nós queremos andar com Jesus, para não andarmos cegos, destrambelhados, ó Deus, né, encegueirados com as corrupções, sujeiras, imundícias desse mundo. Pelo contrário, Pai, nos ajude a andar em santidade, em consagração,
consagração, dedicação exclusiva ao Senhor, que o nosso coração seja um altar flamejante, cheio do Teu Espírito Santo, que toda a carnalidade seja queimada na nossa vida, que o Teu óleo fresco seja derramado sobre a nossa cabeça, do alto da cabeça, a planta dos pés, que não falte vestes brancas diante do Senhor, nem óleo fresco, dons, talentos, ministérios, ó Deus, desperta ministérios, dons, talentos, desentulhas postos, Pai, muitas vidas, muitas vezes estão ali entulhadas, dons e talentos ataviados, embaraçados, ali omissos, trancafiados, ó Deus, não estão se manifestando em graça e glória, unção e poder diante do Senhor. Nós liberamos uma palavra profética, que os poços sejam desentulhados em nome de Jesus pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que os poços voltem a fluir, o Teu Espírito, como diz a Tua palavra, do nosso interior fluirão rios de água viva, para que outros possam beber, para que outros possam receber, através das nossas vidas, através daquilo que o Senhor tem construído ao longo dos anos, na Tua presença, diante do Senhor, diante da Tua palavra. Fala conosco, Pai, usa-nos como boca profética, como trombetas do Senhor, como chofares de Deus, ó Deus, que vamos, ó Deus, antes da batalha final, antes do tempo tribulacional, levantarmos, ó Deus, a palavra profética, atraindo pessoas ao Teu rebanho, ao Teu exército celestial, um povo sem mácula, nem mancha, nem ruga, uma igreja profética, uma igreja santa, consagrada, dedicada, virgens preparadas com cântaros cheios de azeite, para quando Jesus voltar, não sermos pegos despercebidos, ó Deus, destrambelhados, ó Deus, descabeçados, não, mas sejamos prudentes, sábios, dedicados, consagrados, santificados diante do Senhor. Pai, libera as bênçãos, libera, Pai, abre as janelas dos céus sobre os dizimistas, ofertantes, irmãos e irmãs que têm contribuído conosco, com essa casa pastoral, com esse ministério Casa na Rocha. Manifesta o Teu poder, a Tua glória, a Tua graça, a Tua unção sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus, e nos abençoa segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. É o que nós te pedimos de todo o coração. Queremos conhecer acerca do futuro, queremos viver a palavra profética diante dos nossos olhos. Nós cremos que Jesus de Nazaré está voltando e em breve voltará para nos buscar, conforme diz João 14. Não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, mas eu estou subindo para que aonde eu estiver em breve, vocês estejam também comigo, em nome de Jesus. Nós cremos em tudo isso. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Compartilhe esse link, esse vídeo, coloca no seu story, coloca no seu, fica à vontade, coloca aí no seu Instagram esse vídeo, compartilhe através do seu Facebook, através das suas redes sociais, WhatsApp. Nos ajude a propagar essa palavra abençoada, palavra profética de alinhamento de corações com os céus, com Deus, promovendo avivamento, transformação de vida, restauração de lares e famílias, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um abração, um beijo do pastor Giovanni, a Maria, o Valdir, a Nena Guzmão, pastor Fábio Everton, querido, lá do Maranhão. Que Deus abençoe você, querido. Harlen também, o André Harlen, também a Jeva Pérez, glória a Deus, e o Isaac Lowers. Deus os abençoe, amados, em nome de Jesus. Amém e amém.